De qualquer forma, a segunda temporada já foi anunciada esse ano e eu estarei lá. Achou que eu tava brincando? Pois é, minha gente, quem diria? Um ano depois, e eu tô aqui de volta pra cumprir a minha promessa e falar pra vocês sobre a segunda temporada de Call of the Night. Eu sei, né? Demorou, né? Mas o que importa é que tamo aqui. Inicialmente, esse era pra ser um especial de Halloween, mas só pra vocês verem como eu sou atrasado, eu consegui atrasar até isso e tá virando praticamente um especial de Natal já. Mas, primeiramente, eu queria agradecer aqui, né, meus 18 inscritos que aguentaram todo esse tempo, né? Valeu, galera, vocês são fera. Mas calma aí, gente, ó. Em minha defesa, eu tenho que dizer pra vocês que nesse grande período de tempo que teve entre um vídeo e outro, eu aprendi bastante coisa, sabe? Foi bom pra mim, eu tive meu desenvolvimento de personagem, por assim dizer, né? E assistindo essa segunda temporada, eu acho que já é bom adiantar aqui que teve bastante coisa que eu gostei, teve bastante coisa que eu me surpreendi. Quem assistiu o último vídeo da primeira temporada sabe que eu taquei pau em maior parte das coisas lá, mas aqui teve coisas que me fizeram mudar de opinião sobre o que eu tinha dito anteriormente. Então, por conta disso, além de falar sobre a segunda temporada, grande parte desse vídeo a gente vai dedicar a responder todos os equívocos que eu cometi no primeiro vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Pra começar, antes de falar do anime, eu vou falar de algo do primeiro vídeo em si. Acho que é importante comentar, né, sobre o meu linguajar que eu tive no último vídeo. Eu meio que falei de um jeito meio pejorativo. Um travecão, um monte de vampira gostosa. Libando daquelas gostosas do cacete, né? Umas gostosas, traveco ainda por cima. Soou desnecessariamente agressivo e não é como se alguém tivesse reclamado no vídeo que se sentiu ofendido e coisa e tal, mas me deu uma consciência pesada depois, sabe? Eu revi o vídeo depois e eu pensei, isso aí não caiu muito bem, né? Então, caso alguém tenha se sentido ofendido pelo primeiro vídeo, eu peço desculpas, tá? Agora, partindo pro anime, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é a abertura do anime, que tá muito bonita, a animação tá boa e tem umas cenas de luta, o que é muito estranho porque o anime, ele é slice of life, não tem nada de luta, então eu achei estranho. E por conta disso, essa abertura, ela praticamente vende essa temporada, né? Porque você fica ali naquela expectativa do que pode acontecer. E esse é um ponto que eu quero que vocês mantenham na cabeça, porque a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas vamos ver, né, se eles vão entregar. Agora, nos primeiros episódios, a coisa que mais me irritou foi justamente o romance do anime. E culpa disso é principalmente daquele grupo de vampiras que rodeiam os protagonistas. Elas ficam o tempo inteiro só se metendo entre os dois, que nem aquelas amigas enxeridas, só pra ficar fazendo pergunta do tipo, ah, vocês já se beijaram? Ah, que não sei o que, não sei o que lá. E olha, ao contrário do que eu falei no primeiro vídeo, eu não acho que o anime não deveria apresentar muitas personagens, né? Só que o problema disso é que elas, em específico, elas parecem personagens vazias e maioria das vezes elas só enchem o saco. E o anime, ele parece que não quer ser sutil. Parece que eles ficam a maior parte do tempo nesses diálogos aí, falando de romance e coisinha e tal, do que realmente desenvolvendo o romance entre o Cole e a Nazuna, que fica naquela mesmice. Parece que não vai pra frente, sabe? Eu não preciso que eles fiquem toda hora me falando o que tá acontecendo, ele fica muito expositivo. É como diz aquela frase, né? Me mostre, não conte. Isso, na verdade, é um problema, né, justamente que se aplica à maioria dos animes que tem por aí de romance, e é o motivo de eu ter parado de assistir a maioria deles. Mas voltando pras vampiras, pra ser justo com vocês, tem sim momentos em que eles desenvolvem algumas delas. Inclusive, tem um equívoco meu no outro vídeo, em que eu taco pau desnecessariamente em uma das personagens, falando que ela não tem relevância nenhuma. Sendo que nessa temporada, ela foi uma das, se não a que mais teve desenvolvimento. No segundo episódio, eles mostram um pouquinho daquela garota que tava saindo com o amigo do protagonista, que é o Mahiru, e a gente já sabe desde a primeira temporada que ela é uma vampira. E aí tem todo um negócio com ela, assim, que ela é uma vampira que transforma vários familiares, assim. No caso, ela tava tentando usar o amigo do protagonista só pra conseguir mais crias. Só que não importa, porque depois desse episódio, ela nunca mais aparece na temporada. O engraçado é que nesse episódio, os amigos do Cole têm um diálogo ali que eles falam que caso o Cole vire um vampiro, eles vão deixar ele sugar o sangue deles. Só que considerando que a Nazuna disse que o ato de sugar sangue é como se fosse, né, uma relação sexual para os vampiros, então quer dizer que
os amigos do Cole, eles vão... Então, enfim, logo em seguida eles dão de cara com a detetive, que na primeira temporada foi uma das personagens que eu mais achei sem noção, por causa de alguns motivos que eu já vou explicar aqui. Sem muita enrolação, ela já logo de cara parte pra atacar os protagonistas, e assim a gente descobre o método dela de matar vampiros, que é utilizando algum objeto de importância pessoal pro vampiro na época em que ele ainda era humano. Quanto maior a importância, no caso, do objeto, maior a efetividade. E isso é justamente uma das coisas que eu tinha achado estranho na primeira temporada. Naquela cena em que ela mata o professor vampiro, teve gente achando, por exemplo, que ele tinha morrido por conta do sol. Só que eu tinha achado estranho porque a detetive tinha colocado o anel nele. E aí, esse anel, no caso, era um anel que estava relacionado à vida humana dele, tinha importância pessoal. E foi isso que tornou ele vulnerável para ele ser afetado pelos raios do sol. Então, no mundo de Call of the Night, não necessariamente os vampiros têm fraqueza contra o sol, mas foi esse objeto que fez com que ele ficasse. Não só isso, como esses objetos tornam os vampiros vulneráveis a vários outros tipos de coisa, como as facadas que a detetive deu no amigo do protagonista. Depois que eles são atacados pela detetive, eles então se reúnem em busca de destruir qualquer objeto que possa ser relacionado com o passado deles e possa ser usado como fraqueza. Inclusive, em um desses episódios, um dos vampiros, ele tinha como objeto pessoal uns hentai que ele tinha desenhado na época em que ele era humano. Aí, no final do episódio, eles se reúnem tudo lá e jogam todos os hentai dele no fogo. A Nazuna até pega pra ler um ali antes de queimarem tudo. Isso leva a Nazuna e o Cole irem até um hospital em busca das memórias da Nazuna. O que é muito doido, porque a Nazuna diz não ter nenhuma lembrança da época que ela era humana. Nesse episódio, eu achei um dos melhores, porque nele a gente aprende muito sobre o passado da Nazuna, que até então era desconhecido e tal, até por ela, já que ela tem por volta de uns 30, 35 anos e a gente nem sabia disso. Mas outra coisa que eu tenho que falar nesse episódio é que é impressionante como que eles conseguiram desenvolver totalmente uma outra personagem, que é aquela mesma que eu tinha falado no início do vídeo, que eu achei que seria inútil. Então eu quebrei a cara, porque a gente acaba tendo um flashback e é a parte fundamental de todo esse episódio, onde a gente vê que essa personagem, ela foi como uma mãe adotiva pra Nazuna. Inclusive, ela conhecia a mãe biológica da Nazuna e até rola, né, um romance entre as duas e ela acaba se apaixonando pela mãe da Nazuna. E quando isso acontece, ela vira uma vampira. É legal como eles contam essa história durante o episódio, que na época que ela ainda era uma humana, ela era meio frágil assim e ficava bastante no hospital. Então conta bastante dos traumas dela, das coisas que ela passava antes, que ela tinha muitas limitações de não conseguir fazer as coisas que ela queria por conta disso. Aí quando ela vira uma vampira, isso ajuda ela como se ela estivesse finalmente se libertando, assim. Então é muito bonito como eles fizeram isso no episódio, eu gostei bastante. É muito bem dirigido, né, a direção. Uma coisa que eu tenho que destacar aqui é que a direção, ela optou por inserir uns toques assim de terror em algumas cenas, como por exemplo o suspense que fica no hospital e o desconforto que eles conseguem passar durante os flashbacks, né? Por meio dos ruídos que ficam na tela e também pelo filtro sem vida que eles colocaram. É detalhe, é meio bobo, mas eu acho que nesse anime isso é tudo, sabe? Outra coisa que é bem legal durante esses flashbacks é que aparece por um momento a dupla do Creepynuts, que é a dupla que canta as aberturas do anime, que inclusive já tinha aparecido na primeira temporada também, então é bem legal. Aí no final, o que acontece? A mãe da Nazuna some. Eu não sei o que aconteceu, sério, não explicaram, não falaram nada sobre ela ter morrido ou algo do tipo, eu não lembro. E ela chega lá pra essa personagem, que no caso é a Cabra, manda uma cartinha pra ela falando, ó, seguinte, estou fugindo com meu macho e você vai cuidar da minha filha, tá ok? Porque eu acho que foi isso que aconteceu, tá bom? Porque não é possível, eu acho que ela só pegou o homem lá que ela tava casado, foi embora, deixou a filha com ela, com a Cabra, ela que se dane. E ela ficou, o quê? Revoltada com isso. Ela viu a mensagem ali, a cartinha, e pensou, eu vou matar a criança, eu vou matar. Só que quando ela chega ali pra ver a Nazuna, o que faz ela criar uma certa empatia com ela é o fato dela ser tão parecida com a mãe. O que é bem estranho, porque quando ela chega lá no apartamento, a Nazuna, ela já tá crescida, ela já tá com o corpo de uma adolescente, assim, do jeito que a gente conhece. Não sei se ela... sei lá como é que é o nascimento de um vampiro, mas enfim...
ela já tá daquele jeito, só que com a idade mental de um bebê. Ela não sabe falar, não sabe de nada. Então a Kabura, no final das contas, acaba ensinando tudo pra ela. Alguns episódios mais pra frente, a gente tem um episódio muito legal, que a gente tem mais um flashback, dessa vez sobre a detetive. Os dois protagonistas, eles vão pra escola antiga em que a Nazuna estudava, e lá a gente volta pro passado e tudo, e o que me surpreendeu é que a Nazuna e a detetive eram amigas no passado. Não só isso, mais do que isso, né? A detetive chega até a ter um certo interesse pela Nazuna e quase é transformada em vampira. Na verdade, eu não sei como é que isso não aconteceu, já que a Nazuna chegou a morder ela e tudo. Eu acho esse episódio muito importante, tão importante quanto o da Kabura, porque eles apresentam melhor a personagem da detetive e mostram os problemas familiares que ela teve, e não só isso, como o mais importante, né, a motivação dela de querer matar tanto vampiro assim. É super triste no final o flashback dela, e me surpreende como o anime fez eu me importar um pouquinho mais com ela. Enfim, então voltando aos tempos atuais, a detetive decide que vai atacar os vampiros no meio da cidade, durante um evento de Halloween. Tipo, que nem o incidente de Shibuya, só que não. O plano dela é simplesmente chegar lá, dar um tiro na cara do vampiro e sai correndo, porque teoricamente, né, como tá no meio de um monte de gente, o pessoal não vai perceber, né, então vai sair meio abafado o tiro, não sei. Isso não serve de nada, porque os vampiros têm super regeneração, mas calma aí, no final das contas, isso aí era só pra atrair a atenção da Nazuna, que dá de cara com ela, inclusive na mesma escola que elas estudavam antes, e é aí que elas vão lutar. Esse, meus amigos, é o momento em que a gente tava esperando a temporada inteira, por conta da abertura, né, que mostra as duas lutando, como eu tinha dito, e no final é uma baita decepção, porque é como eu disse no início do vídeo, enquanto na abertura você tem ela fazendo, a detetive fazendo os piruetas, jogando de prédio, dando porrada, no anime foi mais ou menos assim. Sem falar que a abertura dava a entender que a luta ia ser muito mais equilibrada entre as duas, o que não foi o caso. Muito pelo contrário, a detetive batia e a Nazuna só apanhava, o que não faz sentido. O roteiro bufou demais a detetive pra fazer uma humana, fumante ainda por cima, ter fôlego pra lutar com um vampiro e ganhar ainda por cima. E depois disso ela ainda diz que não teve nenhum treinamento especial. Ah não, meu mano, confia, é só habilidade, é só o molho, ela ficou lá só formando aura. Mas tudo bem, né, depois disso o Cole aparece e a gente descobre o plano dela pra acabar com todos os vampiros. E pra isso ela deixaria ser morta por um deles, pra que assim as pessoas tivessem medo de sair à noite e os vampiros morressem de fome. É um plano completamente falho. Primeiro porque isso não impede os vampiros de sugarem sangue de dia. E segundo porque vai ter algum otário que vai sair de casa à noite do mesmo jeito. Da mesma forma que tinha gente que saía de casa na pandemia. Só que a própria detetive reconhece isso. E foi aí que eu percebi o quão quebrado é a personagem da detetive. Ela tá fazendo isso sabendo que vai dar errado. Mas ela tá em um estado em que ela não tem mais nada a perder. E vendo essa conclusão da personagem, eu consegui entendê-la melhor. Eu percebi o quão frágil ela era, no fundo, por ter... ela perdeu os pais no passado e tudo. No final, a gente até que fica com pena dela. Tem até umas cenas que ela fica se lamentando por ter passado a vida toda atrás de algo que não leva a nada, né? Isso só mostra o quão cega ela tava por vingança e tudo. Então, eu realmente fiquei com pena dela. Isso é um ponto pra Call of the Night? Só que não, porque logo depois tem uma das cenas mais ridículas, a pior cena que teve, e justo no final, pra encerrar com chave de merda essa temporada. Ok, depois deles terem se resolvido, a detetive, ela vai embora e vendo que o plano dela deu errado, ela fica sem rumo assim, e ela decide se matar. É então que o Cole entra na sala bem na hora e quando ele tenta tirar a arma da mão dela, ela acaba sem querer dando um tiro no protagonista. E calma aí que tá começando ainda, ó. Ele desmaia e vai parar no hospital. E quando ele acorda, a detetive conta pra ele que ele só sobreviveu ao tiro porque no momento ele se transformou em vampiro bem na hora. Só por um momento. E depois ele voltou ao normal. Então já começa errado por aí. Como é que ele se transforma em vampiro e volta ao normal do nada? O que é isso? É vampiro de Schrödinger? E pra piorar,
ela vai e fica tentando justificar a detetive. Ela fica tipo, não, mas veja bem, isso é por causa das suas emoções, porque naquele momento você sentiu amor pela Nazuna e é assim que você se transformou. Primeiro que existem diferenças entre amor e paixão, e eu acho que Call of the Night não sabe nenhuma delas. E outra, por que o Cole se apaixonou pela Nazuna nesse momento específico? Não fazia nenhum sentido ele estar pensando na Nazuna depois de levar um tiro. Então, segundo Call of the Night, dar um tiro em alguma pessoa faz com que ela se apaixone por você? Meu Deus, é melhor eu não falar isso pra minha namorada, porque senão eu tô ferrado. No fim, o que mais me irrita é que eles fazem isso de propósito, só pro protagonista não se apaixonar pela Nazuna e eles ficarem enrolando mais sei lá quantos capítulos pra ele virar um vampiro. E isso acontece em vários animes, sempre tem essa enrolação pro casal ficar junto, e isso é o que mais me desanima pra assistir animes de romance. Se o autor não consegue pensar numa boa história depois que o casal ficar junto, não é problema meu, porque eu não quero ter que ficar lendo 300 capítulos até chegar nesse ponto. Você vê que é uma forçação de barra quando todo mundo no anime consegue se transformar em vampiro numa boa. É só o protagonista que fica nessa frescura. E outra, esse suspensezinho que eles colocam é ridículo também. Sempre tem, né, algum suspense no final de algum episódio pra deixar o espectador curioso pro próximo. E isso é normal. Afinal, eles precisam de um gancho pro próximo episódio. Só que aqui, eles não te levam a nada. O que será que vai acontecer no próximo episódio? Será que ele virou vampiro ou não? Aí você vai ver, não acontece nada. Não tem como ser um gancho, entende? Porque quando você vai fazer um gancho no próximo episódio, capítulo, filme, você tem que fazer alguma coisa. E aqui não acontece nada. Eu me irrito profundamente com isso e eu fico decepcionado com o autor, porque parece uma tentativa desesperada de fazer os seus leitores e espectadores permanecerem por mais tempo consumindo a obra, sem esforço. Ou seja, ele foca mais em fazer algo apelativo do que uma boa história. E ele não é o único, existem vários autores por aí que fazem isso. Muito bem, então agora a gente vai estar entrando na conclusão de tudo. Pra encerrar, acho que é bom, né, eu dar minhas considerações finais sobre a segunda temporada de Call of the Night, mas também sobre o anime em si. Então, essa parte aqui eu gostaria de estar fazendo sem roteiro e tudo. Olha, quando eu fui ver essa segunda temporada, eu fui entrar já sabendo no que eu tava lidando. E eu sabia que não ia ser o que eu queria. Desde o primeiro vídeo eu tinha dito que o que eu queria era aquele anime que eu tinha visto nos 3 primeiros episódios. Aquele ritmo calmo e relaxante. Era a ideia inicial que eu tinha do anime. Eu achava que ia ser só sobre isso, sabe? Um negócio mais de boa, né? Mais relaxado, descontraído, sobre um casal ali saindo e fazendo umas coisas, umas paradas legais, se divertindo na noite. O legal é que no início ele tinha um charme e você ficava meio que se perguntando o que estava acontecendo e esperando que as coisas fossem se revelando aos poucos pra você. E nessa segunda temporada isso se perde completamente, isso tipo quase nunca acontece. É claro que tem uns momentozinhos assim bem legais, de comédia e tudo, mas nessa temporada, por exemplo, eles abordam assuntos pesados, sabe? Tem coisas sobre suicídio, bem pesada mesmo, traumas. É claro que é interessante eles colocarem isso. Muitas das histórias, muitos dos personagens que foram desenvolvidas aqui, eles fizeram um bom trabalho, ok? O autor, ele teve um certo esforço ali pra fazer a história da personagem e tudo, e eu fico até certamente curioso pra saber o que ele vai fazer no futuro. Então, foi muito legal a conclusão que teve sobre a detetive, a explicação sobre a Nazuna e tudo. Novamente, o problema que eu tenho com o anime e analisando o primeiro vídeo não era nem sobre a questão da quantidade, né? Eu reclamei muito disso, eu falei que no início tava bom quando era um anime simples, e depois tudo que aconteceu foi encheção de linguiça. Colocar mais história foi encheção de linguiça, mais personagens foi encheção de linguiça. Não necessariamente, sabe? Você pode fazer uma boa história ali, colocar bastante personagens. O meu problema que eu percebi fazendo esse vídeo com Call of the Night é que ele é um anime muito barulhento. E eu acho que é essa a questão. Não só isso, como também o ritmo dele não me agrada. Então, juntando isso com o que eu falei, a gente tem um anime que é barulhento e que tem um ritmo em que as coisas são meio que jogadas na sua cara, sabe? Isso vai totalmente contra o que eu achava que o anime devia ser. Eu falei sobre isso um pouquinho no meu primeiro vídeo. Eu acho que o anime, ele perdeu um pouco da vibe que ele tinha nos 3 primeiros episódios e que ele devia ter o anime todo
porque é justamente o que tá escrito no nome. É sobre uma vibe sobre a noite, sabe? A noite ser um negócio mais descontraído, mais relaxado. E principalmente subjetivo, sabe? Devia ter um charme a mais. Então, novamente, meu problema não é com a história, não é com as personagens, porque você vê potencial em tudo isso que eu falei. Por exemplo, você pega pra ver a história que eles fizeram da detetive, a explicação sobre a NASA e tudo. É muito interessante isso, só que é meio jogado na sua cara, sabe? E não adianta de nada, porque em um momento você tá vendo um personagem sendo desenvolvido, e em outro você tá vendo as vampiras lá que são, como eu disse, super chatas, entende? Então, essas coisas são meio que empurradas pra você, e fica meio chato de assistir, principalmente porque eles deixam o casal principal em segundo plano. E quando você vê, o Cole e a Nazuna estão se beijando já, tipo, do nada. Os beijos que eles dão não são memoráveis. E eu duvido que você se lembre qual que foi o primeiro beijo que eles deram. Assim, isso é um negócio que tende a ser marcante pra gente quando a gente vê um anime de romance, né? A gente sempre se lembra qual que foi o primeiro beijo e tudo. Mas é algo que eu não senti aqui em Call of the Night. E eu acho que isso acontece porque eles não dão tempo do casal principal se desenvolver. Porque eles tentam enfiar isso no meio de toda essa salada que eles querem fazer e acaba se perdendo, sabe? Eu acho, novamente, que o anime devia ser principalmente sobre o casal principal, sobre o dia a dia, né? Ou melhor, a noite do casal, do Cole e a Nazuna. E, é claro, coisas paralelas a eles poderiam acontecer, mas ainda assim focando principalmente neles. Então você tem um anime em que o principal objetivo do protagonista é se apaixonar por uma vampira, e aí eles não focam no casal. Tipo, não tem como não dizer que não é enrolação do autor, não tem como dizer que não é forçação. Isso se distancia um pouco da vibe que eu queria que o anime passasse. Eu acho que, no geral, isso é tudo que eu tinha pra falar sobre Call of the Night. Me decepcionou muito no final, como vocês puderam ver, sobre essa questão da enrolação, né? Eu não sei, eu não li o mangá, não vi como é que tá o mangá, meu negócio é o anime. Mas analisando o que eu vi nesse final, me parece que o autor, ele quer enrolar muito pra deixar as coisas acontecerem. Tipo, o Cole, ele tinha virado vampiro naquela hora, e ele podia ter virado um vampiro se o autor quisesse, ele só não quis. Ele podia muito bem ter feito isso, mas não, ele quer enrolar mais. E eu odeio isso, eu odeio, porque faz eu perceber que eu tô perdendo tempo. Me faz sentir isso, que eu estou perdendo tempo assistindo porque não vai ir pra frente. Eu espero estar errado, eu sei que, se não me engano, a obra já acabou, faz um tempinho, e eu não sei exatamente como acabou, mas espero que tenha tido um final legal, vai. Então, pra encerrar isso, não vou fazer mais promessas, que eu já aprendi a minha lição da última vez, mas, olha só, eu vou tentar ser um pouquinho mais frequente, tá? É um desejo meu continuar com esse canal, é realmente um sonho meu. E eu sou que nem aqueles pai ausente, né? Ó, primeiro que eu sou um pai ausente. Se eu sou um pai ausente, Call of the Night é aquelas namoradas, sabe? Aquelas meninas que você achou que era alguma coisa, achou que era um bom negócio, e aí no final você viu e era outra coisa. Então, é tipo isso, Call of the Night. Você se apaixona pelo que você criou da pessoa. Comigo foi isso, essa experiência com Call of the Night. Foi uma decepção amorosa, cara. Então, é isso, galera. Olha só que legal esse paralelo que eu fiz aqui no final. Enfim, galera, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham odiado também. Eu quero ver debate nos comentários. Eu quero ver guerra, eu quero ver briga. Por favor, se vocês estiverem discordado de mim, coloquem nos comentários alguma coisa. Pô, eu fiz todo esse debate aqui. Eu quero ver uma diversidade de comentários. Então, é isso, galera. Tamo junto, viu? Valeu!